Olhe bem para este prato de comida. Parece simples, né? Mas e se eu dissesse que ele é, na verdade, uma prescrição? Hoje a gente vai desconstruir esta refeição para entender como cada ingrediente e cada detalhe do preparo foram calculados com uma precisão quase cirúrgica para virar um tratamento. Este é o almoço da Dona Ignês, uma paciente de 91 anos com doença renal crônica. À primeira vista, é um almoço que qualquer um poderia comer. Mas a pergunta que a gente vai responder aqui é: por que peixe e não frango? Por que a quantidade de azeite foi dobrada? O que exatamente transforma este prato de algo comum em um tratamento direcionado? Então, a primeira peça desse quebra-cabeça é talvez a mais desafiadora, a proteína. Ela é essencial para manter a força muscular da Dona Inês, claro, mas o processamento dela pode acabar sobrecarregando os rins. É uma verdadeira corda bamba nutricional. E a solução começa com uma troca muito inteligente. A escolha inicial, a mais óbvia, poderia ter sido frango, uma fonte clássica de proteína. Só que a prescrição mudou para peixe branco. O motivo para isso é pura bioquímica. O peixe branco produz menos resíduos nitrogenados, como a ureia, durante a digestão. Na prática, isso quer dizer que os rins da Dona Inês, que já trabalham com dificuldade, têm uma carga de filtração bem menor. É uma escolha que nutre os músculos sem esgotar os rins. Mas simplesmente colocar mais peixe no prato não era uma opção, porque junto viriam outros minerais que precisavam ser controlados. Então, como atingir a meta de proteína? A solução foi uma criação bem engenhosa, adicionada ao prato, a chamada salada potente. Agora, olha que interessante o primeiro componente dessa salada, a clara de ovo. Ela é quase albumina pura. E no sangue, a albumina funciona como uma esponja mesmo, segurando a água dentro dos vasos sanguíneos. Isso ajuda a controlar o inchaço, o edema, que é um sintoma super comum em pacientes renais. O segundo ingrediente é o atum. Como os rins doentes produzem menos hormônios que estimulam a produção de células vermelhas, a anemia é um risco que está sempre ali. O atum entra fornecendo ferro M, que é a forma de ferro mais fácil do corpo absorver, e também vitamina B12. É uma defesa direta contra a anemia, feita de um jeito seguro e eficaz. Bom, com a proteína resolvida, a gente passa para a energia e para os outros nutrientes. E aqui não é só o que está no prato, mas como esse alimento é preparado que faz toda a diferença para maximizar a nutrição e minimizar os riscos. Aqui a gente tem uma solução genial para a questão da energia. Como aumentar as calorias sem aumentar o volume de comida? Simples, dobrando a quantidade de azeite extra virgem. O azeite é pura energia, uma caloria limpa que não adiciona nem fósforo nem potássio, justamente os dois minerais que precisam ser controlados com o máximo de rigor na dieta renal. Outro ajuste fino foi no farelo de aveia. A dose foi aumentada para 3 colheres. O motivo? Corrigir uma deficiência de magnésio, que é essencial para a função dos músculos e nervos. E além disso, as fibras da aveia, as beta-glucanas, ajudam a proteger os pequenos vasos sanguíneos dos rins. Isso nos leva a um dilema. Vegetais como o brócolis são importantíssimos, mas também são ricos em potássio, um mineral que pode ser perigoso para pacientes renais. E aí, como é que se faz para pegar os benefícios sem correr os riscos? A resposta não está em um ingrediente, mas numa técnica de cozinha. A solução é a técnica da fervura dupla. Funciona assim, olha. O potássio é solúvel em água. Então, ao ferver os vegetais já picados, o potássio meio que vaza para a água. O passo crucial, que não pode ser pulado de jeito nenhum, é descartar completamente essa primeira água. Ao cozinhar de novo numa água nova, o excesso de potássio já foi embora, mas as fibras e boa parte dos nutrientes continuam ali. É pura ciência na cozinha. E para terminar, vamos para a sobremesa, porque num plano alimentar com essa precisão toda, pode apostar que até o doce no final da refeição tem uma função clínica bem específica. A escolha foi o abacaxi. E o motivo é uma enzima poderosa que ele tem chamada bromelina. Ela funciona como um auxiliar digestivo natural, quebrando as proteínas da refeição. Para uma paciente idosa, isso ajuda muito a evitar aquela sensação de peso no estômago e a azia, o que torna a digestão bem mais confortável. E assim, peça por peça, o quebra-cabeça foi montado. Cada ingrediente, cada técnica de preparo, tudo se junta para alcançar um resultado metabólico exato, transformando comida em medicina de precisão. E aqui está o resultado de toda essa estratégia. Essa tabela não é só uma lista de números, não. Ela é a prova concreta de que o plano funcionou. É a validação de que cada ajuste, cada escolha atingiu seu alvo com uma precisão impressionante. Vamos olhar de perto. A meta de proteína era por volta de 46 gramas. O resultado foi 46,5.
Perfeito. O potássio precisava ficar abaixo de 2.000 miligramas e ficou em 1.820, uma margem segura. E o fósforo, abaixo de 1.000, ficou em 790, protegendo os rins. A precisão é realmente incrível. Em resumo, 3 grandes objetivos foram alcançados. Primeiro, uma oferta de proteína de alta performance, que consegue nutrir os músculos sem sobrecarregar os rins. Segundo, uma combinação de fibras solúveis e insolúveis para a saúde intestinal. E terceiro, o equilíbrio perfeito entre segurança renal e nutrição, usando o preparo dos alimentos como uma verdadeira ferramenta terapêutica. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. O caso da Dona Inês revela o poder da comida como uma ferramenta de precisão para a saúde. Se um prato pode ser tão cuidadosamente desenhado para um objetivo clínico, a pergunta que fica é: com que intenção nós estamos montando o nosso próprio prato todos os dias?